a primeira questão é, existem duas coisas aqui. Actions no sentido de serviço, então o assistente, como você pede para, por exemplo, chamar um Uber, ou ligar uma luz, ou, enfim, controlar qualquer coisa, você tem um serviço do Actions. O serviço do Actions, ele vai funcionar no celular Android, vai funcionar no Google Home, vai funcionar no teu hardware. Espera aí que caiu a fonte aqui. E a outra questão é o Assistant. O Assistant é, de fato, a parte de hardware, então, que vai fazer o assistente funcionar no teu hardware. Você pode ter, por exemplo, eu não preciso ter meu hardware não precisa necessariamente ter um sistema de entrada de voz. Ele pode ter o serviço rodando no Actions, mas o meu hardware está conectado no Wi-Fi e é um hardware simples, como esse aqui. Então, o que aconteceu? O que é isso aqui? Isso aqui é um SP, que vamos dizer que é um parente do Arduino, né, só que com conexão Wi-Fi, e ele está conectado direto no Firebase. Tá? Ele simplesmente fica ouvindo o Firebase lá, está conectado no Wi-Fi, não conectei aqui porque a frequência da rede é diferente. E uma vez que o meu aplicativo no Actions, ou seja, não tem nada a ver com isso aqui, ele recebe um comando, ele passa esse comando Firebase e esse hardware executa esse comando. Então, eu não preciso criar uma interface conversacional no meu hardware, a não ser que eu queira. Né? E o Assistant vai ser exatamente essa parte em que vai pegar a captura de microfone, jogar para a nuvem, processar e retornar a resposta através de áudio. Ou através de interface também, tá? E aí, esse ano, o Google soltou um projeto desse AI Projects, que é basicamente um Google Home de papelão. Então, como é que ele fez isso? Ele montou esse bloco aqui, que é chamado de Voice Hatch. Todo o Arduino... Quem já ouviu falar do comando Shield, do Shields do Arduino? O Arduino, basicamente, ele é uma plataforma que você consegue encaixar, empilhar, né, uma série de shields, e cada shield tem uma especialização. Então, tem shield de rede, tem shield de Wi-Fi, tem um shield para controlar motor. E aí, o Hatch é basicamente um shield, só que a versão Raspberry/NXP. E esse shield aqui, ele tem um amplificador de áudio, ele tem entrada de microfone, ele tem uma fonte específica, e aí eles utilizaram... e tem alguns botões, tem uma conexão para botões também. E eles utilizaram isso para encapsular toda a parte de circuito eletrônico que você vai implementar. Ou seja, se você for fazer um produto, basicamente você vai criar um shield que vai encaixar no Raspberry Pi, sem que você precise criar o hardware completo. Então, sem que você precise montar uma placa de circuito complexa que vai colocar o microprocessador, que vai colocar a memória, que vai colocar essa parte dos componentes. Então, para a gente facilita muito. A parte de desenho, como é que vai funcionar o lado Actions, né? Então, a parte de controle de voz aqui, comunicando com o meu aplicativo. Existe um serviço chamado API AI. Quem nunca ouviu falar desse serviço? Legal. O API AI, ele é uma plataforma de, vamos dizer, de bot, chatbot, enfim. E essa plataforma, ela mudou de nome, né? O Google adquiriu ela nesse ano. Ela começou a chamar Dialogflow. E o Dialogflow, o que ele faz? O Actions, ele basicamente ele vai receber um comando, por exemplo, do Google Home, do próprio celular. E uma vez que esse comando é para instanciar um aplicativo, ele vai fazer uma chamada HTTP para um serviço. E o Dialogflow, ele faz o processamento natural de todos os textos que ele está recebendo e transforma isso em comandos que vão ser processados por uma URL. Então, meio que eu estou com Actions aqui, né? Então, eu falo com Actions, seja no celular, no Home, o que for, e ele passa para um serviço que está na nuvem. Só que, o que vai acontecer? O API AI, ele basicamente vai te ajudar a interpretar o texto e transformar esse texto em ações. Então, tipo, aqui é só um exemplo de como funciona o fluxo, né, de conversação. Eu peço para o comando para falar com o aplicativo. O Home, né, através do Actions, ele reconhece, faz o tratamento e chama o API AI e o meu serviço. E, nesse caso, eu tenho uma ação de welcome aqui, depois ele volta com o aplicativo sendo executado e pedindo, por exemplo, uma ação do usuário.
E aí o usuário fica nesse bate e volta, passando informação ou não. Eu estava até falando hoje com o Daniel, né, que apresentou no primeiro horário, e ele estava questionando que ele nunca conseguia fazer com que o serviço dele fosse aprovado lá pelo Google, porque uma vez que você quer publicar, né, para todo mundo, você tem que pedir aprovação, o Google valida o caso de uso que você está implementando, e no caso dele, ele estava sempre reprovando. E por que estava reprovando? Ele criou um serviço que era assim. Você fala, ok, Google, talk to músicas antigas. Né? Aí o serviço respondia, oi, são músicas antigas. Você pode pedir coisas sobre gênero, perguntas sobre gêneros e afins. E aí aparece a opção de abrir o áudio de novo e perguntar alguma coisa. Só que o usuário não sabe o que ele tem que falar a partir dali. Então, tipo, você tem que criar uma conversa em que seja natural. Tipo, oi, eu sou um aplicativo de música. Você quer ouvir alguma coisa de algum ano específico, de um gênero? Qual gênero? E aí essa conversa tem que permitir que você que o usuário consiga entender se ele tem que responder alguma coisa ou não, e qual que é a coisa mais óbvia que ele vai te responder. E é por isso que não estava caía, porque ele basicamente não falava uma coisa que fosse muito clara, e aí o usuário ficava perdido. E provavelmente a galera americana que estava vendo isso não estava entendendo também. Essa estrutura é a estrutura que, quando você pega um template do API AI ou da Dialogflow, é a estrutura de como vai funcionar o projeto. Então, eu tenho um agente, né, esse agente tem uma série de intents. Intents, por exemplo, para falar um número específico. Né, especificamente, esse projeto é o Number Genie, né, então é um app para você adivinhar um número. Então, tem um intent que eu falo, por exemplo, eu falo um número específico, qual número, eu tenho de iniciar o jogo, eu tenho para repetir o jogo e jogar novamente, eu tenho intent para confirmar se eu quero jogar novamente ou não, eu tenho intent que eu peço ajuda. Depois eu tenho do outro lado, isso aqui está dentro do Dialogflow, tá? Do lado de cá, eu tenho o projeto do Firebase, então eu vou ter um functions rodando e recebendo chamadas do API AI, e eu tenho informação, por exemplo, áudios que eu vou utilizar, imagens que eu vou retornar se eu utilizar o aplicativo no celular. Então, no celular eu tenho uma interface que não é só de voz, é uma interface que eu posso colocar imagem, posso colocar card. Eu poderia implementar isso também, por exemplo, no Slack. Então, eu posso fazer um comando no Slack. E o legal é que o API AI, você pode juntar quantas plataformas você quiser, e cada uma com um tipo de resposta diferente. Então, vai ter, por exemplo, se eu rodar no Google Home, vai ser uma de áudio. Se eu mandar a mesma mensagem no Slack, vai ser um card com alguma coisa. Se eu mandar no celular, vai ser o card e a resposta de voz. Isso aqui é só um exemplo de como eu criei o projeto, né? Então, definição de idioma, nome, né? Você precisa de ter um Google Project vinculado. E, nesse caso, o Google Project vinculado é o mesmo do meu Firebase. Daqui a pouco eu explico por quê. E aí, importo um zip que corresponde a esse projeto aqui, com os intents e o meu agente. Aqui são os intents, né? Um exemplo de um intent, por exemplo, é o caso de eu adivinhar um número, né? Então, eu posso falar assim, é 77. Tipo, de forma curta e grossa. Eu acho que é 77. Você pode perguntar, será que é 77? Será que é 23? Você pode falar número 5, por exemplo. Então, a ideia é que o API AI ele vai pegar todos esses casos de uso, usando Machine Learning, e a forma que você falar, e ele conseguir vincular que você está falando o número, ele vai jogar para esse intent. E o intent tem uma ação, então, essa ação tem esse nome de blink.number, e ele tem um parâmetro que, nesse caso, é requerido. Então, uma vez que ele entendeu que eu estou tentando fazer esse intent, ele vai fazer uma chamada, por exemplo, de um webhook. E aí, esse é o webhook que a gente vai utilizar no Cloud Functions. Depois disso, essa aqui é só a configuração do webhook, né? Então, eu posso... Aqui não está mostrando o parâmetro, mas embaixo aqui tem um botão para eu dizer que isso vai chamar o webhook. E eu posso configurar qual vai ser o meu webhook. No caso, eu coloquei a URL do Cloud Functions lá. Posso passar parâmetro de autenticação ou não, se eu quiser ter alguma questão de segurança.
E aí a gente começa a falar... até então, eu falei da parte do bot em si, do API AI, como o API AI vai responder as perguntas, vai responder o que você estiver conversando com ele, independente de qual plataforma. Agora eu vou criar o produto do Actions, então o produto vai funcionar no Google Home, no celular, no hardware. Então tem que criar primeiro um projeto, né? No caso no actions.google.com, então tem um console também. Eu já tinha criado esse projeto. Eu vou vincular esse projeto com o meu Firebase, porque esse Actions on Google, você pode programar a parte de resposta sem precisar de usar o API AI e pode já tratar direto. Então, o que acontece? Ele vai criar o código no Cloud Functions, então o fato de você fazer essa vinculação vai te permitir usar, não sair daqui para fazer a programação do teu app. Eu tenho duas opções de rodar. Posso rodar no API AI, né, no caso da Dialogflow, ou posso rodar num serviço que eu criei do zero. Se eu vier por aqui, ele vai vincular com o Cloud Functions, vai criar uma função específica para fazer essa resposta. Se eu for no Actions SDK, eu tenho que implementar na mão. Então, na mão, o que significa implementar na mão? Posso rodar no Heroku da vida, posso rodar na Amazon, posso usar o Watson, não tem nenhuma questão. O que é bom de usar aqui? Que ele entrega tudo de mão beijada. Só que português nele é terrível. Tipo, a resposta de português no Dialogflow hoje não é tão boa quanto o tratamento de linguagem natural em inglês. Se eu utilizar o Actions SDK, eu não preciso me preocupar em qual plataforma que eu estou usando. Então, de repente, o Watson está muito bom, eu vou usar o Watson. De repente, tem algum outro serviço que está melhor, vou utilizar esse outro serviço. Eu tenho que adicionar, como eu estou criando um aplicativo que vai estar vinculado com o Google, eu tenho que definir informações de que aplicativo é esse, qual que é o caso de uso, como eu vou utilizar ele. E vincular com, nesse caso eu utilizei o API AI, vincular o Actions com o API AI. Então, eu vou ter que ir lá no API AI, que eu já tinha ido antes, e ativar a integração com Actions. Ativar a integração com Actions significa que ele vai ter uns intents específicos de welcome, quando eu chamo o aplicativo, de fallback, quando ele não entendeu o que eu falei. E, além disso, eu defino qual que é o intent que está lá no API AI, que é o intent padrão. Então, basicamente, estou falando para o Google o seguinte, eu tenho um projeto no API AI, no Dialogflow, e você, toda vez que o meu aplicativo for instanciado e não tiver nenhum parâmetro, você vai chamar esse intent aqui. Se tiver parâmetro, beleza, você vai me mandar o que você recebeu de informação, né, de texto, e eu vou tratar isso. Depois disso, eu vou dar um nome para o aplicativo e posso escrever de forma diferente qual que é a pronunciação, se tiver alguma variação, né? Vou definir banner e imagem, que isso vai ser utilizado dentro da lista de ações que você pode fazer no Google, no Assistant. E aí eu dou exemplos. Então, primeiro, eu vou poder utilizar esse app para... Isso mostra no diretório de aplicativos. Qual voz que ele vai responder. Então, tem duas vozes femininas e duas vozes masculinas. Uma descrição simples, uma descrição completa, e as invocações que eu vou utilizar para falar com ele. Então, pode ser talk to, ask, meu aplicativo. É sempre alguma coisa... você não consegue, por exemplo, falar, ok, Google Bartender. Você não consegue chamar o seu aplicativo direto. Então, você tem que sempre começar com ask, nome do aplicativo, o que você quer perguntar. Talk to, nome do aplicativo, about, o que você quer pedir. E ele pede informação de contato. Então, basicamente, é como se você estivesse configurando a Play Store de ações do Assistant. Informação de privacidade, né, em termos de serviço. Obviamente, está padrão aqui, né, então não utilizem esse aplicativo, por favor. E categoria, qual categoria que ele vai estar vinculado. Test instructions aqui. Se você quer ter seu aplicativo aprovado, você tem que explicar como que ele vai ser utilizado para que o cara que for testar isso lá no Google valide se o caso de uso está certo e se a forma que você fez o teste é válida. Estou com isso pronto.
clica em Test Draft, e aí, na sua conta especificamente, você vai passar a ter uma versão, vamos dizer, beta, né, de teste do seu aplicativo. Então, não adianta, por exemplo, vou criar um aplicativo e, de repente, vou passar para uma outra pessoa utilizar. Não, a não ser que essa pessoa também esteja configurada no Firebase, no Actions, como alguém que é o desenvolvedor dele. Eu falei sobre a questão de que o Android Things, por exemplo, ele ainda não tem a definição de autenticação e propriedade. Então, esse hardware aqui, ele é único e exclusivamente meu, vai ser sempre meu, porque a minha chave de autenticação está tipo, chumbada no código. Antes de fazer... Não, acho que eu vou passar direto, depois eu vou fazer a demo com o celular. Além disso, a gente tem uma questão que você precisa, na configuração do Actions, ativar no seu projeto a API do Assistant SDK. Então, através aqui do painelzinho, você vai procurar o Assistant, e aí vai ter a Google Assistant API. Uma vez que você fez isso, ele vai pedir a parte de credencial, então você vai implementar, você vai baixar uma chave de configuração da aplicação, instalar essa chave no seu Android Studio, no seu projeto no Android Studio. Então, estou indo em criar credenciais. E aí, uma vez que eu pedir para criar a credencial, ele vai perguntar qual API que eu estou utilizando, qual vai ser o tipo de onde vai ser chamado a API. Aí tem que ser outra UI, porque você não vai ter um processo de autenticação, obviamente, isso está rodando no hardware. E o que você acessará, no caso, dados do usuário, porque eu preciso vincular a minha conta do Assistant com o usuário específico. Depois eu dou o nome para o cliente, né, do Alf. E aí eu vou receber essa credencial, por favor, não tire fotos. Eu posso fazer o download dela e eu vou implementar isso no Android Studio. Então, eu vou usar essa Google Alf Lib Tool, que ela basicamente vai ser o seguinte, vai pegar as minhas credenciais que eu baixei e vai gerar um segredo que está vinculado com o meu usuário. Então, clico isso aqui, vai abrir o Chrome, vou fazer a autenticação, o two-step, se você tiver. E uma vez que você fez isso, ele grava no teu projeto o teu usuário. Então, por isso que ele abriu uma janela aqui, e ele já abre essa janela pedindo permissão do Assistant. Salvou no Android Studio, vamos para o Firebase. Lembrando que, quais são as novidades do Firebase? A autenticação, antes do dia 6, ela não estava suportada, mais ou menos. Ela funcionava, só que ela só funciona para autenticação de e-mail e senha. E quem está utilizando o Firebase hoje para fazer esse tipo de protótipo, que for usar, por exemplo, o Real-Time Database, se você não tem um usuário, como é que você tem que configurar o acesso ao Firebase? Alguma ideia? De permissão? Ninguém? Quem já mexeu com o Real-Time Database aqui? Que você tem que definir o read true, write true, né? Na raiz lá. Boa sorte, né? Você deixa isso lá e reza para Deus para que alguém nunca saiba que ele consegue apagar seu banco de dados inteiro do Firebase. Com a autenticação, por exemplo, de e-mail e senha, eu posso, obviamente, não é o melhor método de resolver isso, mas eu posso chumbar um e-mail e senha do hardware, e aí no meu Firebase eu controlo uma permissão que, se eu entrar com esse usuário, ele pode mexer nesses nós específicos, ele não pode apagar o banco inteiro. Aí eu também não preciso deixar o meu banco todo exposto. E o Firebase Cloud Message, que é uma lógica que você poderia utilizar, por exemplo, para fazer com que o teu serviço no API AI, né, rodando no Firebase Cloud, no Cloud Functions do Firebase, ele passasse o parâmetro de volta para o hardware, até o dia 6 ele não estava funcionando tão bem. Então, eu não cheguei a testar isso de novo, mas usar o Firebase Cloud Message é a melhor forma de você mandar um comando para o seu hardware, sem que você tenha, por exemplo, que deixar uma conexão do Real-Time Database aberta. Tá? Inclusive, é isso que o Google sugere, para que, se você for fazer alguma integração de hardware nele, para que o seu hardware consuma os dados de ativação. Então, sempre utilizar o Firebase Cloud Message, por exemplo, no lugar do Real-Time Database. Isso aqui foi só basicamente, o que é esse hardware, né, que eu montei aqui? É uma máquina de bebidas que você pede, por exemplo, eu quero uma pina colada, e aí eu tenho vários motores, cada motor está ligado
numa garrafa com uma bebida ou com um líquido diferente, ou com um xarope, e aí quando eu falo o comando, a bebida que eu quero, ele sabe o que ele tem que jogar e quanto de cada elemento. Então, o que eu fiz? Eu basicamente criei no Firebase uma instrução de quais são as bebidas, né? No caso, eu só tinha suco no exemplo. E aí, cada item desse corresponde ao tempo que eu vou deixar ligado os motores. Então, eu tenho 10 motores, eu posso deixar de 0 a 9 aqui, e aí eu falo, vai ser X segundos desse aqui, X segundos desse ali. Eu tenho também, aqui está a minha functions definida, né? Então, só para mostrar para vocês que o mesmo projeto ele tem um banco de dados que está sendo utilizado pelo hardware e pelo actions, e eu tenho a minha function que está sendo acessada pelo actions. Essa aqui era a máquina. Então, basicamente, eu tenho uma bomba peristáltica aqui que puxa o líquido de uma garrafa. E o legal dessa bomba é que a parte do motor ela é completamente isolada, então o líquido não entra em contato com nada. E aí, sim, do ponto de vista de segurança alimentar, é muito importante isso, viu, gente? Tem projetos... Quem conhece Instructables aqui? Já ouviu falar? Instructables é um site que você consegue achar qualquer coisa, tipo, como fazer um foguete para ir para a Lua, você acha lá, eles te explicam como fazer isso passo a passo. E aí, um dos exemplos que eles têm, que eles fazem uma máquina dessa de bebida, eles pegam um motor de aquário, aquelas bombas de aquário de água, em que aí fica submerso no líquido. Então, não é muito higiênico. Na outra ponta, então ela puxa de um lugar, passa por essa bomba peristáltica que vai empurrando o líquido pelo cano, e ele dá uma saída num outro ponto. E aí eu posso ter quantos motores eu quiser aqui, desde que o meu circuito aguente. Então, e é até legal por isso que o Google utiliza, por exemplo, nos exemplos dele, um microcontrolador separado, porque eu preciso acionar 10 pinos. O RASP não vai te dar 10 pinos PWM, por exemplo, mas o Arduino Mega te dá. Então, se eu precisar de alguma coisa específica de hardware, é melhor ter um controlador separado para controlar esse hardware, para ver sensores, para fazer toda a operação, e a parte de inteligência do que vai ser acionado está no Android Things, está em Java. Os botões, se você for implementar o Actions no hardware, você precisa, por causa da configuração do RASP, do NXP, utilizar um padrão de definição de pino, que é chamado de pull-up ou pull-down. O que é isso? Se eu simplesmente fechar o curto, né, pegar o GND, que é o negativo, e colocar um botão e ligar no pino que eu quero ler, por exemplo, eu posso colocar o botão, nesse onde está BCM aqui, eu posso colocar um botão. Então, o que eu tenho aqui? 3.3 volts, então esse aqui é positivo, 3.3, 5 volts, ground é o negativo ou terra, e todos esses BCMs podem ser utilizados como pinos de I/O. Então, posso ter um pino que eu vou utilizar para entrada, posso ter um pino que eu vou acionar alguma coisa. Para utilizar o pino como entrada, se eu não colocar, por exemplo, esse pull-up ou pull-down, a leitura que você vai ter do pino, ela vai ficar variando. Então, você tem uma leitura falsa de que ele está ligado ou desligado. E aí, esse circuito eletrônico ele permite com que eu fixe se ele vai estar completamente no negativo. E quando eu apertar o botão, ele vai para o positivo. E, por consequência, tem um valor verdadeiro. Ou se, por padrão, ele está no positivo e, quando eu aperto, ele vai para o negativo. Então, obrigatoriamente, se você for mexer com RASP, você vai ter que fazer isso. Se você utilizar, por exemplo, Arduino, o SP, o que for, ele já tem internamente esse circuito. Então, você consegue utilizar nos microcontroladores sem precisar fazer esse circuito eletrônico aqui. Então, essa aqui, no final das contas, ficou bem parecido, né? Quando você pega o projeto inicial, que é o projeto que o Google fez, na máquina de bebidas, ele está bem parecido. A única diferença é que a parte do controlador que eu montei, ela está isolada. Então, eu tenho o SP que está com os módulos de relés e está conectado no Wi-Fi, no Firebase direto, e poderia estar conectado no Android Things via USB, via I2C, por exemplo, né, para aqueles protocolos de comunicação, podia, mas eu queria fazer um exemplo que eu conseguisse pegar tudo ali e levar para um outro lugar e usar, por exemplo, o celular para controlar ele. Então, por isso foi que eu fiz essa decisão. Coisas muito importantes que você deve fazer, especialmente se você for testar esse aplicativo. Não deixem de conferir a cota que você vai utilizar. Então, uma outra vez que eu fiz uma demo com Assistant,
ele acabou, na metade do dia, se eu deixar a demo rodando durante o evento, na metade do dia ela acabou. Eu falei assim, putz, por que está travando o sistema, né? Aí fui ver a cota, tinha sido esgotado. E você tem só 500 requisições por dia, e 100 requisições por usuário, né? Número de máximo de requisições a cada 100 segundos por usuário. Só para você ter uma ideia, toda vez que você fala alguma coisa e manda algum comando, é uma requisição. E como você está criando uma conversa, você vai gastar 10, 15, 20 requisições numa conversa besta para falar que você quer pedir pizza. Então é isso. Tem alguns exemplos de Android Things que estão lá no meu GitHub. E eu vou subir também o exemplo que eu coloquei desses dois, né, que está funcionando. E aí, acho que se tiver alguma pergunta, dúvida, acho que a gente pode começar. Perguntas? Deixa eu ver se eu consigo pegar o mouse aqui. Cadê? Primeiro ali. Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, aqui está o SP, né? O SP já tem uma conexão Wi-Fi. Então, eu peguei essa caixa de tic-tac que ficou bonitinho, né? Então, deixa eu começar com as perguntas. Então. Pode fazer. Você comentou de limitar o número de requisições e tal. Como que está o custo disso? Custo de quê? Do uso da API. Não tem custo na API. Então, hoje, como o Actions não tem uma aplicação implementada de fato, está no mesmo modo do Android Developer Preview. Tipo, basicamente, você vai usar da mesma forma, por exemplo, que a Amazon tem a API da Alexa. Eu quero implementar isso com a Amazon. Dá para implementar? Dá. Tem código-fonte, inclusive, para Raspberry Pi rodando Linux. Você não precisa... Tipo, hoje o Google não tem uma definição clara de custo, de quanto ele vai cobrar por requisição, mas, enfim, acho que na hora que você tiver um hardware seu como produto, você não vai estar muito preocupado com isso, não. Porque eu espero que, se você for fabricar, você vai fabricar na faixa de milhares de devices. Então, provavelmente você vai ter que fazer um acordo com o Google de como você vai consumir o serviço. Mas o fato é que não tem desenvolvedor que faça isso hoje. Então, se eu quero, por exemplo, pegar uma Electrolux que vai implementar o Assistant na geladeira dela, quem vai fazer? Não tem. Então, acho que está aí um diferencial, por exemplo, para a gente começar a aprender, ver se tecnologia, como a gente consegue utilizar essas APIs, e aí pode pintar alguma oportunidade, algum fabricante que quer implementar e ter profissional para fazer isso. Respondido? Perguntas? Vamos sortear. Oi? Vamos fazer sorteio aqui. Quem perguntar vai ganhar uma camiseta. Deixa eu ver aqui uns negócios. Tem aqui na frente. Oi? Tá aqui. Ó, vale um boné do Google, no original. Quem vai fazer a primeira pergunta? A logo antiga. Aí, ó. Aí uma pergunta, senão eu ia perguntar. Não, eu falei, me dá um boné, uma pergunta. Não, uma pergunta. Vamos lá, gente. Leon, eu vou perguntar, então. É que é o boné. Não, tá saindo, ó, som bem alto. O Google Home em si, saiu já algumas notícias que ele está em português e 2 usuários, 3 usuários, enfim, usando o mesmo device. Você já configurou isso e conseguiu? Eu já configurei. Inclusive, o que acontece? Você treina o Hot Word, né? O OK Google, o Hey Google, e ele, por causa desse treinamento, além de treinar, você vincula naquele device que o seu usuário tem acesso a ele. Então, uma vez que você faz isso, basicamente ele faz a comparação de voz de quem chamou. Se bate o padrão, ele confirma que aquele usuário corresponde, e aí tudo que você pede está vinculado à sua conta. Não tem isso aqui ainda, né, porque não é um device que você consegue abrir, por exemplo, o app do Google Home e falar que tal Leão, tal Melfi, tal Paulo, no mesmo hardware, com perfis diferentes configurados, mas eu acho que isso é só uma questão de tempo, né? Então, quando eles implementarem a autenticação, processo de configuração e setup, eu acredito que isso vai funcionar.
funciona. É bizarro a forma de identificação. Tipo, eu já fiz um teste no trabalho, deu fazer o comando e pedir um Uber, e da galera do trabalho pedir a mesma coisa, e ele fala assim, não reconheço quem é você, não vai rolar. Graças a Deus, né?